Oi, galerinha, como vocês estão? Tudo jóia? Eu sei que tá sendo difícil estudar nessa quarentena, mas eu digo pra vocês, continuem firmes, continuem tentando. Eu e todos os educadores do Paideia estamos disponíveis para vocês sempre. O que precisarem, o que tiverem de dúvidas, podem recorrer a gente sempre, de verdade. Quanto à minha área da matemática, realmente, podem ir atrás de mim. Eu estou no WhatsApp, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou em todas as redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, não fiquem acanhados, de verdade. Eu estou aqui para vocês. Aqui é a Larissa, mais uma vez. Esqueci de falar, mas então, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre conjuntos numéricos. Antes, na primeira aula que a gente teve, a gente falou sobre grupos numéricos. Os grupos numéricos são, tipo, os números pares, os números ímpares, os números primos. Tem os grupos numéricos. Já os conjuntos numéricos, eles são outra coisa. Eles já são pequenos conjuntos que separam os números devido a propriedades em comum que eles têm. Mas, assim, vocês vão entender mais pra frente, mas é basicamente isso. Os grupos, mas não se esqueçam, os grupos numéricos são diferentes dos conjuntos numéricos. Então, não se confundam quanto a isso. Queria começar, antes de falar sobre os conjuntos numéricos, eu queria explicar o que são conjuntos. Dentro da matemática, o que são conjuntos? Conjuntos, como eu coloquei aqui no slide, são coleções de quaisquer objetos chamados de elementos que possuem alguma característica em comum. Então, se você tem os elementos naquele conjunto e todos esses elementos compartilham uma característica e por isso eles são juntos chamados de conjunto. Aqui eu coloquei um exemplo que é o conjunto dos estados da região sul do Brasil. E esse conjunto contém o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aí você vai notar que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os elementos desse conjunto. Qual conjunto? O conjunto dos estados da região sul do Brasil. Certinho? Aí eu coloquei aqui no nosso slide que a gente pode representar um conjunto de várias formas, mas eu coloquei aqui duas formas para vocês terem uma noção de como se faz isso. A primeira forma é dessa forma aí que a gente chama de por extenso. Então, o grupo A, que foi o que eu dei o nome pro conjunto dos estados da região sul do Brasil, eu dei o nome dele de A. Então, eu representei aqui que A é igual, aí a gente coloca uma chave lá e coloca os elementos dentro, que são os elementos desse conjunto, que coloquei Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Essa é uma das formas de representar um conjunto. Existem várias outras. Eu vou mostrar uma segunda que ela também é muito usada, por isso eu acho que é bom eu mostrar para vocês. Essa outra forma aqui a gente chama de representação por diagrama. Aqui, nesse primeira parte aqui que eu coloquei para vocês, deixa eu pegar aqui para anotar. Eu coloquei que o grupo A, que é o conjunto A, me desculpem, o conjunto A, que é o conjunto dos estados da região sul do Brasil, ele é essa forma oval aí, ele é representado por essa forma oval. Já os elementos desse conjunto, eles vão ser aqui, no caso, representados por essas bolinhas. Podem ser representadas de outras formas, mas aí eu coloquei bolinhas e cada elemento é uma bolinha dessa. E você pode notar que as bolinhas estão dentro dessa forma oval. Isso quer dizer que são elementos do conjunto, eles estão dentro do conjunto, certo? Aqui do lado eu coloquei para mostrar para vocês que, assim como um elemento pode ser parte de um conjunto pode ser parte de outro conjunto. Mas como assim, Larissa? Calma aí que eu não entendi. Olha, é o seguinte.
Nesse segundo aqui, eu coloquei B como sendo com o Brasil, vamos supor. B é o Brasil e B é o conjunto de todas as regiões do Brasil, certo? Então você tem a região sul, você tem a região centro-oeste, nordeste, sudeste, norte. E todos esses conjuntos de regiões estão dentro do conjunto de regiões maior, que no caso é o Brasil. Então, vamos lá. Conjunto de estados da região sul, que é o A, ele tá lá dentro desse conjunto B, que é maior, que é mais amplo, que abrange todas as regiões do Brasil, certo? Eu não sei se deu para entender bem, mas basicamente vamos pegar aqui de novo. Você tem o conjunto A, que é o conjunto dos estados da região sul. E esse conjunto está dentro do conjunto das regiões do Brasil, que são as 5 regiões que a gente aprende lá em geografia, né? Então, isso eu só queria mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você ter um conjunto dentro do outro, assim como existe a possibilidade de um elemento estar dentro de um conjunto, certo? Mais na frente a gente vai ter uma aplicação disso, por isso que eu quis explicar isso para vocês, certo? Agora a gente vai para algo mais específico. A gente falou sobre conjuntos, mas agora eu quero falar para vocês de conjuntos numéricos, especificamente de conjuntos numéricos. E os conjuntos numéricos, existem 5 deles que são muito especiais, que valem nossa atenção e que são basicamente aqueles que abrangem todos os números existentes. Aí aqui nós temos os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e os números reais. Eu vou mostrar para vocês cada um deles tem um símbolo que representa eles, e cada um deles é um conjunto, certo? Então, cada um deles vai ter elementos, assim como cada um deles podem estar dentro de outros conjuntos. Me acompanhando, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vou começar com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é bem simples, ele é representado por esse N diferente, que tem um traço aí do lado. E ele é composto por números de 0 ao infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Só que a questão é, a gente só está considerando aqui os números que eles não são negativos. Não podem entrar números negativos nesse conjunto dos números naturais. Então, a gente só tem números que possuem sinal positivo, que seja explicitamente ou implicitamente, porque eu não sei se você assistiu a minha aula anterior, mas geralmente quando você olha para um número e não vê sinal nenhum, quer dizer que ele é positivo. E isso está implícito de que ele é positivo. Mas enfim, o conjunto dos números naturais, ele é composto por esses números que são positivos, não negativos, não podem ter sinal negativo, e o zero. Os números naturais, eu diria que eles são aqueles que a gente tem mais contato no nosso dia a dia. Então eu coloquei aqui exemplos de como eles são usados. Eles são usados nas contagens. Então, se você vê dados na televisão, se você conta dinheiro, se você conta quantidade de qualquer coisa, você está usando números naturais. Em códigos, no caso aqui, eu coloquei um CEP de uma cidade lá do Acre, que tem somente números naturais. Eu coloquei nas ordenações também, se você considerar a posição de alguém em algum campeonato, você está usando um número natural, um primeiro, segundo, terceiro lugar, e assim vai. Você está usando um número natural. No caso aqui, eu coloquei, segundo a IBGE, o primeiro estado brasileiro em superfície é o Amazonas e o segundo é o Pará. E também para expressar medidas de grandezas. Então, se alguém te pergunta que horas é agora, aí você fala, agora é 8 horas.
Isso é um número natural, você está usando um número natural para expressar as horas, assim como você pode usar isso para representar medidas de comprimento, centímetros, metros, quilômetros, ou medidas de volume, como litros, ml, e assim vai. Por isso que, se você prestar atenção nesses exemplos aqui, eles são basicamente aquilo que a gente usa muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, por isso que eu falo que os números naturais, eles são sim os números que a gente mais usa no nosso cotidiano, não há dúvida. Mas a gente tem outros números, outros conjuntos de números. Só lembrando de um detalhe, como eu coloquei na nota aqui para vocês, é que o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Então, você pega do zero até onde você não vê números que você tem, às vezes não tem nem noção do valor, da quantidade deles, né? Mas enfim, vamos para o próximo conjunto. Nós temos o conjunto dos números inteiros. Ele é representado por esse Z, que tem um tracinho também diferenciado. O conjunto dos números inteiros, você tem que prestar atenção, bastante atenção no que eu estou te falando. Você tem que levar em consideração que dentro do conjunto dos números inteiros tem um conjunto dos números naturais. Então, se você lembra aquela relação dos conjuntos, você tem o conjunto dos números inteiros lá e você tem o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros. Então, quando você representa o conjunto dos números inteiros, você leva em consideração que é os números naturais mais os números negativos. Entendeu? Você pode colocar assim na sua cabeça. O conjunto dos números inteiros é os números naturais mais os números negativos. Porque os números negativos, eles não estavam no conjunto dos números naturais, lembra? Então, agora a gente vai adicionar o conjunto do... A gente vai adicionar os números negativos para a gente obter o conjunto dos números inteiros. Às vezes a gente lida com números inteiros, no caso, números negativos no nosso dia a dia também. Principalmente em regiões mais frias, como no sul, situações em que você se depara com menos 3 graus, igual eu coloquei aí na imagem, podem ser até normais, né? Então é um número negativo, e esse número pertence ao conjunto dos números inteiros. Outro detalhe que eu coloquei aqui no nosso slide é que nesse conjunto existe uma relação de simetria entre os números em relação ao zero, por exemplo. Então, você tem aqui que você tem essa reta da esquerda para a direita, tu aumenta, né? Você vai do 0, 1, 2, 3, 4. Quando você vai da direita para a esquerda, você sempre diminui. Você pode prestar atenção que quando um número é negativo, quanto maior, como que eu posso dizer? Quanto maior for o algarismo dele, menor é o valor dele. Então, se você tem o menos 1 ele é maior do que o menos 5 dentro de uma reta numérica. O valor dele é maior. Então, não sei se vocês entenderam, eu vou repetir. Dentro dos números negativos, quando você tem algarismos maiores, o valor do número é menor. Então, como eu falei, vou te dar outro exemplo. O número menos 7 é menor em valor que o número menos 2. Às vezes pode dar uma confundida, mas é basicamente isso. Lembre-se que existe essa reta numérica aqui e que essa reta numérica ela representa a questão do valor que esses algarismos, que esses números possuem, né, no caso. E aqui eu quis mostrar para vocês que existe essa questão de simetria. Então, o mais 4 e o menos 4, eles são números simétricos, ou então opostos, a gente pode chamar assim também, números opostos ou simétricos, porque a lógica é que entre o número mais 4 e 0 é a mesma distância entre o número menos 4 e o 0. Eles possuem a mesma distância em relação ao 0. Por isso que a gente diz que são números opostos, que são números simétricos, certo?
Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Enfim. Não se esqueçam, igual eu falei. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Só que aí, a gente vai ter um próximo conjunto aqui, que agora o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, eles estão dentro desse conjunto, desse terceiro conjunto aqui, certo? Então, o conjunto dos números racionais é um conjunto ainda maior do que o número dos números inteiros. Ele abrange mais números. Então, além de ele ter os números positivos, o zero e os números negativos, ele também tem números decimais, também tem números como frações. E os números racionais, a gente pode definir que todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional, só que com detalhes, igual eu coloquei aqui. O conjunto Q, que é esse Qzinho com traço, que representa o conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Então, qual que é o critério para que um número seja do conjunto dos números racionais? Ele pode ser transformado em forma de fração, só que essa fração tem que ser como o numerador dela, que é o que fica em cima, e o denominador, que é o que fica embaixo, eles têm que ser números inteiros. Então, você não pode ter uma fração que tenha um número com vírgula em cima, ou então um número com vírgula embaixo. Aí você já não tem mais um número racional, já é outra coisa, certo? E outro detalhe, o denominador, que é o número que fica embaixo lá da fração, ele tem que ser um número diferente de zero. Porque, como eu falei na aula anterior para vocês, quando você tem um denominador que é zero, já é algo que está além do nosso alcance aqui de ensino médio, já não é mais considerado exatamente um número real. Assim, não existe, a gente considera que não existe essa divisão por zero. Então, não pode ser um número zero, tem que ser diferente de zero, certo? Aí aqui eu coloquei para lembrar vocês que, assim como você tem um número, por exemplo, 5, o número 5 ele pode ser transformado em fração. O número 5, lembrando que ele é um número natural, logo ele é um número inteiro também, só que como um conjunto dentro do outro, ele também vai ser um número racional, porque o 5 você pode transformar ele em fração. Se você pega a fração 10 sobre 2, você consegue o número 5, porque quando você pensa em fração, você pensa sempre em divisão, não é mesmo? Fração é razão e é divisão. Então, você vai pegar o número 10 sobre 2 vai ser 5, porque você vai dividir o 10 por 2. Toda fração é uma divisão, não se esqueça. Só que além disso, você vai ter os números negativos também, que são parte dos números inteiros, mas além dos números negativos, positivos e o zero dentro do conjunto dos números racionais, você vai ter números decimais exatos, finitos. Então, esses são números extras que tem nesse conjunto. Então, se você pega como exemplo aí o 0,25, ele é um número que pode ser transformado em fração. Se você colocar 1 sobre 4, você divide 1 sobre 4, você adquire o 0,25. Isso quer dizer que o 0,25 ele faz parte do conjunto dos números racionais, assim como a fração sobre 4 também faz parte, certo? Esses são números extras e os números decimais periódicos ou dízimas periódicas infinitas. Eu não sei se vocês têm noção do que são dízimas periódicas. Quando você pensa em dízima periódica, é quando você tem um número que ele é infinito. Então, ele não tem final. Só que tem outro detalhe. Dízima periódica. Ele tem um período dentro
desse número existe um período. Então, se você pega aqui o número 05555, que eu coloquei aqui em amarelinho, ele tem 0,555. Ele tem um período. Qual que é o período dele? É o número 5, porque o 5 se repete várias vezes mesmo. Só que esse é um tipo de dízima bem comum. Eu queria mostrar pra vocês outros tipos de dízima, que eu vou desenhar aqui do lado. Escrever aqui do lado. Se você pega aqui, ó o número 0,25 25 e coloca reticências, isso quer dizer que é uma dízima periódica. Por quê? Porque o período desse número decimal aqui, que é infinito, eu coloquei reticências, isso quer dizer que ele é infinito. E ele tem um período, o período é o número 25, certo? Então quer dizer que quando você tem uma dízima periódica, o seu período não precisa ser só um número. Ele pode ser 2, 3, 4, 5, tantos números que forem. Se você encontrar um padrão de repetição de números dentro desse número decimal infinito, quer dizer que ele é periódico, certo? Às vezes a gente representa isso aqui assim, ó, o 0,5 com o traço assim. Era para ser um traço reto, né? Mas ok. Com o traço assim em cima do 5, quer dizer que o 5 é o período da dízima. Aí você não precisa colocar reticências. Já é um símbolo matemático para representar que ele é uma dízima periódica e que o período dessa dízima periódica é o número 5. Você poderia fazer com 0,25 a mesma coisa. 0,25 com o tracinho em cima. Certo? Também existem as dízimas periódicas compostas. Essas duas que eu mostrei para vocês são simples. Por quê? Porque depois do 0, já começa com o período. Mas se você tiver um número, por exemplo, você tem um 6 aqui, depois você tem o 7, e no caso aqui o período é o 7. Tá, o que é isso, Larissa? Isso quer dizer que você tem o 0, você tem o 6. E depois do 6 é 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 e assim vai. O 7, no caso, é o período dessa dízima. Só que qual que é a diferença dessa dízima? Que depois da vírgula você tem esse número diferenciado aí que não é período, que no caso aqui é o 6. Isso quer dizer que é uma dízima periódica composta. Sempre que você tiver um número diferente do período depois da vírgula em uma dízima, isso quer dizer que a dízima é composta, certo? Aqui eu coloquei o detalhe. A fração que dá origem a uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Então, o 0,5555 até o infinito, ele pode ser transformado em fração. E ele pode ser representado por 5 sobre 9. Mais pra frente eu vou ensinar vocês como que faz para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. É um pouco complexo, mas a gente aprende se pegar os passos a passo e a gente consegue entender o que acontece, como que a gente consegue chegar a uma dízima periódica, um número infinito com um período e tudo mais. Enfim, mas isso será mais pra frente, certo? Aí eu coloquei uma nota aqui. Você sabia? A denominação racional surgiu porque toda fração é reconhecida como uma razão, uma divisão. Então, sempre que se lembrar desse conjunto, lembre-se de frações, razões. Então, o conjunto dos números racionais, ele é composto por números que podem ser transformados em razões. E razões são o quê? Razões são frações, razões são divisões, certo? Você pode dar o mesmo nome para isso. Né? São 3 nomes para a mesma coisa: fração, divisão e qual é a terceira? Razão, divisão e fração podem representar a mesma coisa dentro da matemática, certo? Que é aquele número ali
com o traço, numerador e denominador. Certinho? O próximo conjunto... antes disso, eu vou mostrar para vocês aquela relação de um conjunto dentro do outro. Aqui, prestem atenção comigo. Essa forma oval aqui, alaranjada, ela está representando o conjunto dos números naturais, lembra? Que é o nzinho diferente. Esse conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que no caso aqui está representado por essa forma retangular aqui, que é representado pelo z diferenciado. O z diferenciado é o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros está o conjunto dos números naturais. Só que aí, o que acontece? Você vai ter que o conjunto dos números inteiros está dentro dos números racionais. Tá vendo aqui que essa meia forma oval aqui de cor roxa conjunto dos números racionais. E dentro dela está o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos inteiros está o conjunto dos números naturais. Certo? Eu coloquei aqui no canto para vocês não se perderem. Observe que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E ambos, os naturais e os inteiros, estão contidos no conjunto dos números racionais. Certo? Então, os números inteiros, os números naturais, os números inteiros, as frações, são todos números racionais. Só que existe um detalhe. Existem mais números além disso. Não existem só números racionais na nossa vida. Existem os números irracionais. Eu diria que a gente não tem muito contato com eles no nosso dia a dia, mas em termos educacionais, às vezes a gente lida com eles sim. Igual eu coloquei aqui no canto para vocês, os números irracionais eles são usados, por exemplo, muito na geometria. Na geometria você lida muito com a raiz de 2. Tem muito raiz de 2, ou então o número π, que às vezes a gente se depara que eles atribuem um valor 3,14 para ele, mas vocês vão ver aqui comigo que o π ele é um número infinito. Ele não é um número limitado, igual às vezes a gente se depara em questões, certo? Aqui eu coloquei no texto do slide. Os números que não possuem uma representação decimal exata, eles não possuem uma representação decimal exata. Então, eles são infinitos, certo? Nem uma representação na forma de dízima periódica. Então, eles são chamados de números irracionais. Então, o que isso significa? Que eles são números infinitos, mas além deles serem infinitos, eles são números que não possuem período. Então, como eu mostrei para vocês, as dízimas periódicas, elas possuem período. Sejam simples, sejam compostas, sejam períodos grandes ou períodos pequenos, existem um período lá, existe uma repetição de números lá. Já no caso dos números irracionais, eles são infinitos e não existe esse período, certo? Por isso que a gente chama ele de irracionais. Eu coloquei aqui como exemplo desses números para vocês a raiz de 2, a raiz quadrada de 2. Ela equivale a um número decimal infinito e não periódico. Não possui período e ele é infinito, não tem fim, certo? E também coloquei aqui para vocês o número π. Em várias questões é admitido que o π possui valor 3,14, porém, originalmente, ele é uma dízima não periódica, é um número infinito que não possui período, certo? Agora a gente tem o conjunto dos números reais. O que acontece? Dentro do conjunto dos números reais, você vai ter os números racionais e os números irracionais, certo? Então, você tem números racionais, os irracionais, e eles estão todos dentro dos números reais, certo? Igual eu coloquei aqui, da reunião do conjunto dos números racionais com os números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais. Então, olha aqui, esse desenho que eu coloquei aqui. Essa bola inteira aqui
ela representa os números reais. Opa, foi apagar o negócio aqui. Vou pegar aqui a borracha. Vamos. Vocês estão acompanhando comigo? Se tiverem alguma dúvida, é só chamar, viu? Só chamar. Eu queria avisar pra vocês que eu tomo muito por base o livro Dante. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, tem o livro do Dante, ele é muito bom, ele é bem especificado, mas às vezes ele pode ser um pouco complexo. Então eu pego o livro do Dante e faço um resumo e simplifico para que vocês possam entender melhor. Porque às vezes eles trazem uma linguagem um pouco mais complexa, ou então abordam assuntos mais complexos para mostrar as matérias. Mas eu só queria dizer para vocês que eu tenho uma bibliografia, né? Eu tenho embasamento de livro e de onde eu tiro tudo isso, e minha grande referência é esse Dante. Então, caso vocês tenham essa dúvida, é isso. Qualquer coisa é só me chamar. Eu tenho um livro em PDF, aí eu posso mandar para vocês o link de onde baixa e tudo mais. Enfim, voltando aqui à matéria, essa bola aqui, esse círculo aqui grandão, em roxo, ele representa os números reais. Os números reais, que é representado por esse errinho com um traço do lado, eles abordam os números racionais e os números irracionais. Tá vendo aqui que nessa parte de cá desse círculo aqui, na parte da esquerda desse círculo, tem esse Qzinho diferenciado aqui. O Qzinho diferenciado são os números racionais, lembra disso? Já do outro lado, tá vendo que eles estão bem separados, então não existe mistura entre eles são totalmente diferentes. Os números racionais não misturam com os números racionais. Existe uma linha que separa eles completamente. Eles são números bem diferentes. Do lado direito dessa bola existem os números irracionais, mas preste atenção, veja bem que os números racionais e os números irracionais eles estão dentro dessa bola gigante que é os números reais. Então, basicamente tudo com que a gente se depara são números reais. Então, se você conta dinheiro, se você olha os números da geometria, se você olha no termômetro de Porto Alegre ou, sei lá, eu não sei cidades frias direito, você vai ver que são números reais, são números reais. Não tenha essa dúvida na sua mente. Eu coloquei aqui, são reais. Os números naturais, eles são reais. Os números inteiros, os números racionais e os números irracionais são reais. Certo? Não tenho dúvida disso. Qualquer número que a gente se depara no nosso dia são números reais. Aí aqui no final eu coloquei para vocês pegarem bem a ideia de um conjunto dentro do outro. Novamente, essa forma oval grandona e roxa aqui é os números reais. Daí você divide ao meio e na parte da esquerda aqui você tem os números racionais. Certo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Certo. Você tem os números racionais aqui representado pelo quê? Do outro lado, bem dividido dos números racionais, você tem os números irracionais. Certo? Os dois estão dentro dos números reais. Só que aí, se você olhar lá no grupo, no conjunto dos números racionais, você encontra os números inteiros, que é essa forma verde. A forma verde é os números inteiros. Eles estão dentro do conjunto dos números racionais. E dentro dos números inteiros você tem os números naturais. Tá certo? Então, se você olhar bem, os números naturais, eles também estão dentro dos números racionais, porque se eles estão dentro dos números inteiros e os inteiros estão dentro dos números naturais, dos números racionais, me perdoem, isso quer dizer que os naturais estão dentro dos racionais. Enfim,
É basicamente isso. Se vocês conseguirem fazer esse desenho na cabeça de vocês, ou até mesmo no papel, dá pra você fixar melhor o que tudo isso significa, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, mas eu digo mais uma vez, podem me chamar. Na aula de hoje foi só isso. Eu queria mostrar para vocês sobre os conjuntos numéricos, porque às vezes você não se depara com questões puramente de conjuntos numéricos. No Enem não tem muito, mas às vezes você pode ver questões que no enunciado fala sobre conjuntos numéricos, ou então, sei lá, no meio da questão exige que você saiba o que são conjuntos numéricos. Às vezes você se depara com isso. Então é muito bom você saber, ter uma noção, pelo menos básica, do que são os conjuntos numéricos. Aí aqui eu fiz um resumão sobre o que a gente viu até agora. Essa aula de hoje é a nossa terceira. Eu já passei para vocês sobre o nosso sistema numérico, que é o que está aqui nesse quadrado azul, sobre grupos numéricos. Igual eu falei para vocês, é diferente conjunto e grupo. Grupos são os números pares, os números ímpares, os números primos, enfim, assim vai. Os conjuntos já são os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais e os reais. São os 5 conjuntos, certo? Eu também passei para vocês sobre operações básicas e suas propriedades. Então, eu passei sobre multiplicação, divisão, soma, subtração. Eu fiz um vídeo mostrando como que faz uma divisão no papel pra gente dar uma relembrada. E nesse mesmo vídeo, que foi o vídeo passado, eu falei sobre critérios de divisibilidade. Então, se vocês quiserem revisitar lá ou não viram esse vídeo ainda, podem dar uma olhada lá, porque isso ajuda você na hora de resolver questões. E hoje, que foi a nossa terceira aula, nessa aula de hoje, eu passei para vocês sobre os conjuntos numéricos. Eu vou passar para vocês algumas atividades, espero que vocês façam. Eu vou dizer para vocês, tentem continuar firmes, não desistam, sigam estudando, sigam tentando, dando o seu melhor. Eu sei que não é fácil, as condições de quarentena, às vezes a gente não tem uma estrutura boa para estudar em casa, às vezes não tem uma internet muito boa, mas se você tiver todas essas condições, busque ficar firme, busque ajuda também. Se você não estiver conseguindo, busque ajuda. Se você estiver ficando maluco, se você estiver ficando com problemas emocionais ou qualquer outra coisa, pode falar comigo, pode falar com qualquer um da galera do Paideia, que a gente está aqui realmente por vocês, dando o nosso melhor. Espero que gostem da aula de hoje, espero que eu tenha ajudado mais uma vez. E é isso, um beijo e um abraço para vocês. Até mais.